versículo 2. Jesus ele vai falar uma mensagem clara e objetiva. Ele diz aqui, através do profeta João, ele diz o seguinte: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só daí, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, sabemos já de antemão que João Batista foi um dos precursores, né? Eu falo isso aí, eu falo que ele foi um dos primeiros a vir pregar sobre o batismo. E mediante essa pregação do batismo que João Batista ele vem anunciar, ele fala algo que não era muito familiar no vocabulário judaico, que era a questão de arrependimento. Eu já expliquei uma vez sobre isso, mas não custa lembrar-nos que o arrependimento ele era colocado para as pessoas que queriam se tornar judeus. Não era uma prática comum dentro do judaísmo, como a gente vê hoje dentro do cristianismo, né? Você errar, você chorar, se arrepender. Isso não era comum naquele tempo, né? Eles tinham a lei, então era por meio delas que eles sabiam se estavam fazendo as coisas certas ou erradas, né? O senso de justiça não se existia como se existe hoje, através do Espírito Santo. Se existia através dos sacerdotes, que eles falavam para o povo o que estava de errado. Então, toda uma vez por ano era feita a expiação do pecado de todo o povo de Israel. E as pessoas que sabiam, porque tinham que estudar a lei, cometiam os seus pecados, tinham que ir até o sacerdote, levar suas ofertas, de 3 em 3 anos dar os seus dízimos. Enfim, né, a gente sabe que naquele tempo, essa questão de arrependimento não era algo comum. E quando João Batista ele surge naqueles tempos lá, né, depois de sair do seu exílio, vamos chamar assim, do deserto, e começa a entrar nas cidades, entrar no meio do povo e começar a dizer ao povo que se arrependesse, muitas pessoas começaram a perguntar assim, mas se arrepender do quê? Esse foi um dos maiores questionamentos que ele ouviu do povo fariseu. O povo fariseu que se julgava correto, não tem pecado, não tem nada. Né? E ele começa dizendo aqui, como nós lemos no capítulo 3 de Mateus, versículo 2, a pregação dele consistia exatamente nesse tipo de palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas não entendiam o que era isso. Isso gerava, querendo ou não, um pensamento, uma dúvida. Só que o objetivo de João Batista, quando ele falava para o povo arrependei-vos e o porquê do arrependimento, as pessoas, querendo ou não, ele esperava que as pessoas viessem a se arrepender. E o arrependimento dessas pessoas culminaria naquilo que nós bem conhecemos, o chamado batismo. O arrependimento, então, levaria as pessoas ao batismo. Num outro discurso, mais para frente, ele fala para nós claramente que produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse fruto digno de arrependimento, todos nós sabemos que é uma demonstração, é um exemplo claro que você se arrependeu. E isso é o batismo. Que o Jesus Cristo, ele fala aos discípulos e fala: vai para todo mundo, pregue o evangelho, ensine todas as nações a se tornarem discípulos e batizando-as em meu nome. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado, né? Então Jesus Cristo ele estabelece esse princípio que João Batista ele traz, né, do arrependimento, do batismo. Jesus então confirma e estabelece isso como uma das ordens à pregação do Evangelho, ou seja, que sucede à pregação. Quando eu falo de Deus, eu tenho que esperar para aquele que não conhece Deus, que ele culmine, que a minha pregação culmine naquilo que nós vamos entender hoje. Que a minha pregação chegue às vias de fato para levá-lo ao batismo. O batismo nada mais é do que o fruto do arrependimento. Ou seja, é a demonstração de uma forma, né, em princípio básica, que a pessoa se arrependeu. Não é apenas o banho, não é o rito, mas o batismo ele culmina, como a gente vai ver nesses sinais e sintomas aqui, ele vai culminar exatamente nisso. Uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, se ela não é batizada, ela deseja ser batizada. Ela quer ser batizada. Ela vai ser igual aquele eunuco que Filipe, o Espírito leva Filipe até o carro lá para anunciar Jesus. Lembra dele? Que daí Filipe anuncia Jesus lá em Atos 8 e aí fala assim: o que impede que eu seja batizado?
Ele não foi falado assim, agora você tem que batizar. Ele questiona, porque ele entendeu, ele creu, ele com toda certeza ali desejava produzir um fruto digno de arrependimento. Então ele questiona aquele que trouxe a mensagem do arrependimento. Aquele que trouxe a mensagem de Jesus para ele e fala, o que me impede que eu seja batizado? O empecilho que Filipe coloca é, se é lícito, você pode, se você crer de todo o coração. E ele com toda enfatizez, com toda certeza, com toda clareza, ele fala assim, eu creio. E desceram ambos, e o eunuco foi batizado. E mais sensacional do que isso é a continuação. A Bíblia dá o detalhe do que aconteceu depois, para não falar, ele só fez um rito, ele não se arrependeu, não. A Bíblia testifica aquilo que nós vamos ver em outros escritos da Bíblia, que após o batismo do eunuco, Filipe foi levado para outro lugar e o eunuco, a Bíblia fala que ele seguiu a sua viagem feliz, contente. Ou seja, porque ele entendeu que alguma coisa na sua vida mudou, e realmente mudou. Não exteriormente, mas de dentro para fora. Fruto do ouvir da palavra, do crer e do fruto digno de arrependimento. Após o batismo, então, a Bíblia fala que ele seguiu o seu caminho jubiloso, ou seja, seguiu o seu caminho feliz, contente. Por quê? Produziu um fruto digno de arrependimento. Produziu algo que era louvável. Felipe alcançou o objetivo pelo qual o Espírito o colocou ali, que era anunciar a mensagem de Jesus e levar aquela alma ao arrependimento. A um fruto de justiça, a um fruto de arrependimento, que era o batismo. Irmãos, eu sempre coloco temas na pregação, e se a gente for colocar um tema, que é bom o tema para que vocês sintetizem isso que está sendo pregado, né? Sinais e sintomas do arrependimento. Muitas pessoas falam sobre arrependimento, mas não sabem qual é o sinal e nem qual é o sintoma. Parece que ser as duas coisas? Não são. São semelhantes. Porém, elas se distinguem ao longo dessa caminhada que a gente vai vendo o que é o arrependimento. E nós não poderíamos começar a falar do arrependimento sem falar do precursor que traz isso. Não foi Jesus, foi o próprio João Batista, né? Ele veio preparando o caminho para Jesus, mas João Batista foi o precursor do arrependimento, de falar, arrependam-se. Depois Jesus, obviamente, pregou, arrependam-se, né? Porque estava no seu currículo, estava na sua trajetória de pregação. Porém, quem veio primeiro falando isso foi João Batista. Quem veio trazendo a dúvida foi João Batista. E essa dúvida, ela perdurou até o tempo dos discípulos e até os dias de hoje as pessoas ainda se perguntam, o que é verdadeiramente, como eu sei, não vou falar do outro, não vou falar do exterior, das pessoas lá fora, como é que eu sei que eu verdadeiramente me arrependi? Quais são os sintomas, os sinais que eu estou arrependido, que eu me arrependi? Grande parte dos cristãos não sabem disso. Não fazem ideia. Se fosse feita uma pergunta e dissesse assim, você se arrependeu? A pessoa julgaria com a sua cabeça, mas não conseguiria obter os sinais que comprovaria verdadeiramente se ela se arrependeu ou não. Ela diria para a sua consciência, sim, eu me arrependi. Porque talvez ela diga, eu me arrependi, porque talvez ela parou de fazer aquilo. Mas o processo de parar é o último dos sinais e sintomas para quem verdadeiramente se arrependeu. Tem pessoas que param com alguma coisa, mas não porque se arrependeram. Por pressão, por medo. Quantas pessoas amam a bebida? Alguns param de beber por causa que o médico fala assim, se você tomar mais uma, você morre. Se você fumar mais um, você morre. A pessoa deixou de gostar daquilo, se ela tiver a oportunidade ali, ela vai recusar se o médico falar, você está liberado para beber. A pessoa volta a beber. Então ela não parou porque ela se arrependeu da bebida, ela parou porque uma circunstância adversa impediu que ela bebesse. Então ela não se arrependeu. Muitas pessoas que estão no cristianismo deixaram muitas coisas, mas não se arrependeram delas. Muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas, falando ser cristãos evangélicos, mas não, até pararam com muita coisa, mas não se arrependeram daquilo que parou. Verdadeiramente não se arrependeu, mas se perguntar se arrependeu, a pessoa fala, eu me arrependi.
Porque a pessoa ela não sabe detectar os sinais e sintomas que verdadeiramente ela se arrependeu. E por que que nós precisamos saber isso, irmãos? Porque a Bíblia vai nos dizer o que João, a gente precisa entender por que que João fala isso. Ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando ele fala reino dos céus, ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do quê? Da morada eterna. Reino dos céus, reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é diferente, né? O reino de Deus não consiste em comida, bebida, nem nada, mas é alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Então ali está tipificando e dando exemplo ou a certeza daquilo que é o reino do próprio Deus em nós, ou seja, um governo de Deus em nossas vidas. Agora, quando fala reino dos céus, aí a gente já está se tratando daquilo que Jesus falou assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Era onde? Qual era o reino? Onde estava o reino de Jesus? Nos céus. Então aí a gente já muda o local, a gente já muda a percepção. Quando João Batista fala, é chegado o reino dos céus, ele está dizendo para as pessoas a seguinte coisa, vocês precisam produzir frutos de arrependimento, vocês precisam ser pessoas arrependidas se vocês quiserem entrar nos céus. Porque ninguém vai entrar no céu sem arrependimento. Ninguém vai entrar no céu sem que seja sincero, claro, e que abandone o seu caminho ímpio. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia já fala isso para nós. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o perverso as suas maquinações, e se arrependa, se converta, volte-se para Deus, que é longâmino, que é bondoso, que é tardio, que pode perdoar. A Bíblia condena aquela pessoa que, sabendo todas essas circunstâncias, continua a pecar, achando que a misericórdia vai sobrepor a justiça. Isso é impossível, né? Nós até temos tratado isso nos estudos aqui, porque é impossível. No mesmo tanto que Deus é bom, no mesmo modo, no mesmo tanto, na mesma quantidade, Deus também é justo. No mesmo tamanho que Deus nos ama, que o apóstolo Paulo fala assim, vocês entenderem a profundidade, a largura, o comprimento, a altura. Ele coloca todas as dimensões ali e fala do amor de Deus. Do mesmo modo é a justiça. Então, o ser humano precisa compreender isso, que nos céus não vai entrar qualquer um, não vai entrar com um jeitinho, não vai entrar. Vai entrar aquele que de fato se arrependeu, não aquele que deixou de fazer as coisas, mas aquele que de fato demonstrou sinais e sintomas verídicos que se arrependeu. Se a gente tratar aí como uma doença, o pecado é uma doença, sim ou não? É uma doença. Uma doença. Toda doença ela tem um potencial de levar as pessoas à morte. E o pecado leva o homem ao quê? À morte, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3 diz claramente para nós, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Então o pecado é sim uma enfermidade. E Jesus fala que eu vim para chamar os doentes, não vim para chamar os sãos. E que doentes são esses? São os doentes de enfermidades físicas, não apenas. Ele está falando dos pecadores. Ele está falando daquele que tem a enfermidade que o mundo precisa ser curado, que é a enfermidade do pecado. Só que como eu diagnóstico? Como que eu dou um diagnóstico para alguém? Eu falar, você tem um pecado. Que pecado é o teu? Eu preciso saber o que a pessoa faz, eu preciso saber os sinais, os sintomas, para que então eu fale, você peca nisso. Você pega naquilo outro, o seu pecado é esse, né? Estou sintetizando como se o pecado fosse uma doença como nós vemos aí no mundo. Para você detectar uma doença, você precisa saber sinais e sintomas. Não é isso que a gente faz? Quando tem uma dorzinha, você vai no Google lá, dor de cabeça com dor do lado direito, enxaqueca, é isso. Você vai lá, por quê? Você apresenta os sinais que você está sentindo, você fala os sintomas, aquilo que está ocorrendo, e aí lá está o diagnóstico. Pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser isso outro. O pecado, ele traz a mesma essência se a gente observar assim. E quando a gente observa o pecado dessa forma, da mesma forma a gente precisa entender se a gente está curado ou não. A cura do pecado é o arrependimento, que vai culminar no perdão de Deus, que vai culminar ali numa misericórdia de Deus por nós. Uma pessoa que não se arrepende, irmãos, ela não tem pecado perdoado. Ela não tem pecado perdoado.
Então, João Batista ele chega falando aqui para que a gente possa nos arrepender, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, é preciso tomar uma atitude para que a gente possa entrar no reino dos céus, mas eu preciso saber se eu realmente me arrependi ou não. Eu estou lançado à sorte, vamos ver o que acontece naquele grande dia. Não. Eu sei realmente que eu me arrependi ou não. Não vou falar de pecados específicos, mas eu vou falar num todo da velha vida. Será que os cristãos de hoje eles se arrependem da velha vida que um dia viveram? Tem pessoas que têm saudades do tempo que viveram. Tem pessoas que cultuam um tempo atrás. Irmãos, nós somos uma nova criatura. Em nenhuma parte da Escritura vai nos falar para a gente venerar o nosso passado pecaminoso. Em nenhuma parte. Em nenhuma parte. Até quando a Bíblia fala para a gente olhar para trás, ela fala para a gente olhar para trás e colocar aquilo que nos traz esperança. Nada de colocar aquilo que nos é ruim. Aquilo que faz com que você tenha mais uma inclinação ao pecado, tenha mais um desejo ao pecado. Eu preciso reconhecer se os meus sinais e os sintomas que eu estou sentindo é de uma pessoa arrependida. É de uma pessoa que de fato está buscando ser íntegra, pura perante o Senhor Jesus. Porque se eu não tiver essa pureza, irmão, se eu não tiver essa santidade, essa separação, a Bíblia já nos garante, ninguém verá Deus. Não tem como. Um dos primeiros, então, qual é então o sinal? Eu separei aqui para nós meditarmos, para a gente examinar 4. Quando a gente vai falar de uma doença, os médicos, cada um sente de um jeito, né? Alguns sintomas, eles variam de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. E sempre para você diagnosticar alguém, você vai ter alguns sintomas que são básicos, ou seja, precisa ter um ou mais desses aqui. Se não tiver, você não está. 4 deles são os essenciais para a gente entender se eu sou uma pessoa que se arrependeu ou não. Primeiro ponto, irmãos, conscientização. É um sintoma que eu estou arrependido. Quando eu me conscientizo. Por quê? Vamos ler aqui na Bíblia, em Atos, capítulo 2. A conscientização é o primeiro sintoma que eu me arrependi. Que eu sou uma pessoa arrependida. Atos, capítulo 2. Versículo 36 em diante, o apóstolo Pedro, na pregação do Pentecostes, o apóstolo Pedro prega um sermão, o primeiro sermão do apóstolo Pedro com uma multidão, e no versículo 36 ele vai concluir o sermão dizendo assim, olha, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Só bem. Pedro, eu não quis ler a pregação toda, né? Mas Pedro prega, ele fala de tudo que a Escritura falava sobre Jesus, ele fala de tudo que a Escritura testificava e fala o que o povo fez. Vocês lembram que tinha uma multidão lá gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Tinha uma multidão pedindo a morte de Jesus. E esse mesmo Jesus que foi, aclamado pelas pessoas outrora, depois odiado pelas pessoas e condenado, entre aspas, pelas pessoas, é esse Jesus que Pedro agora vai exaltar dizendo, este mesmo que vocês crucificaram, porque foi para o povo, Pôncio Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Ninguém quis se intrometer e falar assim, eu o condeno. Lançou para o povo. Então o povo falou assim, solta Barrabás e crucifica Jesus, e que o sangue dele recaia sobre nós. Porque Pôncio Pilatos falou, mas esse justo nada fez, nada cometeu. Não importa que o sangue dele recaia sobre nós, ou seja, se ele fez alguma coisa errada, a gente paga a conta. Se ele não fez, se ele é justo, a gente paga a conta. Pagaram, Mas aqui, Pedro vai testificar para aquele povo que aquele mesmo que eles ignoraram e mandaram a pior morte, a morte mais vergonhosa, Deus, o mesmo Deus que eles acreditavam,
o mesmo Deus que eles veneravam e pela qual, desculpa, mataram Jesus, ele diz assim: este Deus o fez Senhor e Cristo. O que é Senhor e Cristo? Algumas pessoas não entendem isso. Senhor, porque governador de todas as coisas, e Cristo. O que é Cristo? Quando fala Jesus Cristo, não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, ou enviado, ungido, tá? Então, quando fala assim, o fez Senhor e Cristo, quer dizer, o fez dono absoluto de todas as coisas e enviado de Deus, aquele que era para vir, é Jesus. O povo, quando ouviu isso, eles fizeram o quê? O primeiro sintoma que eles estavam a se arrepender é que eles se conscientizaram do que fizeram. Como eu sei disso, Sidney? Porque eles perguntam, eles falam assim, ó, eles ouvindo isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, compreenderam que mataram o próprio Filho de Deus. O que eu faço agora? Eles entenderam que mataram Jesus. Eles se conscientizaram que a culpa da morte de Jesus estava sobre eles. Primeiro sintoma que uma pessoa verdadeiramente ela se arrepende, irmãos, é quando ela se conscientiza do seu pecado. Ela entende que ela cometeu algo errado. Independente se a sociedade diz que isso é certo. Se o seu, como eles chamam na psicologia, se o seu id lá fala que é certo, né? Você não é a vozinha da consciência, é a moralidade de Deus, da Bíblia. Quando eles ouviram isso, eles falaram: o que a gente fez? Compungindo seu coração, meu Deus do céu, o que a gente faz? Uma pessoa, quando você prega o Evangelho e ela não dá sinal nenhum de arrependimento, você prega o Evangelho, você fala tudo para ela, ela não vai perguntar para você: o que eu faço então? Ela fala: tá bom, legal, mas eu não acredito. Porque ela não se arrepende. Quando você fala para alguém: olha, você estava errado nisso, você estava errado naquilo, você cometeu um pecado, você sabe que isso é errado, você fala assim: sabe qual que é a palavra mais falada nos dias de hoje? Eu me viro com Deus. Eu me viro com Deus. Se eu estiver errado, a pessoa está falando. Eu já vi o próprio Edir Macedo falar, quando questionaram sobre cerveja, ele falou: eu bebo, não sei o que, e não tem problema nenhum. E se eu estiver errado, depois eu me vejo com Deus. É assim. Quem que tem dúvida, pode ir lá no YouTube, lá vocês vão achar isso daí. Né? Então, as pessoas elas são assim, quando elas não se conscientizam. Então, a conscientização é o primeiro passo de uma pessoa arrependida. Porque primeiro eu preciso entender que eu errei. Eu tenho meu senso moral, e meu senso moral não se equipara, não se compara ao senso moral de Deus. É muito baixo o meu senso moral. O meu senso moral me fala que eu estou certo se eu roubar 10 mil e dar 5 mil para o pobre. Ele vai dizer: não, eu fiz uma coisa boa. Ele vai te defender. A Bíblia fala em 1 Coríntios que se nós julgássemos a nós mesmos, nunca seríamos condenados. Porque a gente arruma desculpa para tudo e não se conscientiza do pecado que comete. Primeiro sintoma que a pessoa verdadeiramente se arrependeu é esse simples comentário, aliás, essa simples atitude, essa simples pergunta que as pessoas que estavam lá fizeram aos apóstolos. Eles compungiram em seu coração e perguntaram: o que a gente vai fazer? Por quê? Eles entenderam a mensagem do apóstolo Pedro: eu matei Jesus, eu sou participante da morte de Jesus. Jesus era Deus. O que eu faço agora? Eu entendi, eu matei Deus, eu dei o veredito para matar o Filho de Deus. O que eu faço? Se conscientizou. Alguém falou para ela, Pedro pregou, elas creram e se conscientizaram, porque não adianta acreditar sem se conscientizar. Quantas pessoas não acreditam no Evangelho? Quantas pessoas não acreditam na Bíblia, mas estão conscientes do que a Bíblia fala? Do que a Bíblia ordena? Do que a Bíblia diz? Não estão. Acredita até na Bíblia. Não, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia. Mas não estão nada conscientes do que a Bíblia afirma, do que a Bíblia é. E esse tipo de pessoas são os tipos de pessoas que não se arrependem, que não deixaram a sua velha natureza. Ou seja, pessoas que não nasceram de novo. Continuam vivendo
exteriormente como um novo homem, né? Fala novo homem do gênero humano, mas interiormente permanece a velha criatura, que não se conscientiza e que não se arrepende de nada. Deixa de fazer as coisas, mas não se arrepende de nada. Nunca nasceu de novo. Sem conscientização, nada de arrependimento. Há um sinal que a gente compreende isso. Um sinal que a gente entendeu que errou. Eu tenho um sintoma que é me conscientizar. E esse sinal de conscientização é quando eu entendo que eu errei. Independente se eu achava estar certo ou se alguém me diz que está certo. Quando a Bíblia fala que está errado e eu conscientizo, realmente eu errei. É o sinal, não sintoma, sinal que eu estou consciente. Que eu estou preparado, ou eu irei, ou estou me arrependendo. Tem pessoas que, para evitar confusão, elas falam assim, tá bom. Elas não se conscientizam. Elas não vão falar que entendeu, que errou. Falar, tá bom. Ela quer encerrar o assunto. Mas ela não quer falar assim, não, eu compreendi que eu estava errado. Não. Ela não apresenta esse sinal. Ela apresenta um sinal de, aparentemente, conscientização. Fala assim, tá legal, e aí? Aí a pessoa fala, então você tem que fazer isso aqui. Ela fala, tá bom. Ela se conscientizou verdadeiramente? Não. Ela não se conscientizou porque ela não deu sinal. Eu compreendi, verdadeiramente eu errei. Verdade, estava errado nisso e agora o que eu faço? O sinal é eu reconhecer, eu falar. Quando eu me conscientizo, eu reconheço, eu falo, eu externo isso. Eu externo, nós vamos ver na história bíblica, eu externo que eu estou errado. Coisa que as pessoas hoje não fazem. Hoje a coisa mais difícil, mesmo que você fale, olha, você está errado, está errada, e as pessoas falam assim, eu entendi que eu estava errado, isso não é assim mesmo. No mundo que a gente vive hoje, irmão do céu, às vezes você tem que ficar quieto, porque senão você vai ficar numa briga sem fim, porque as pessoas querem ter sempre a razão. E ter sempre a razão é um dos sinônimos que a pessoa não quer deixar ou se arrepender daquilo que às vezes estava errado. Segundo sintoma que a Bíblia nos conta, isso daqui eu acho muito interessante. Segundo sintoma é a tristeza. Se eu me conscientizei, se eu dei um sinal, eu confessei, automaticamente eu me sinto triste. A tristeza vem. A tristeza vem. O segundo sintoma da pessoa que se arrepende ou que é verdadeiramente arrependido é sentir tristeza. Olha o que a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dando em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vocês compreenderam? O apóstolo Paulo, ele fala entre linhas a seguinte coisa, que quando eu estou consciente do meu pecado, eu me sinto triste por conta do meu pecado, isso me leva a um arrependimento. Quer ver um exemplo simples? Vou dar um exemplo clássico aqui, um exemplo simples. Você estava de carro, você ultrapassou o sinal vermelho, bateu o carro, prejuízo de 10 mil reais, vamos colocar assim, né? Prejuízo de 10 mil reais. Você ficou triste, ou você arrebentou lá, quebrou perna, braço, sei lá. Você ficou triste. Você vai dentro de você se arrepender ou não da atitude que você teve, mediante a tristeza que você está sentindo, você está tendo um prejuízo financeiro, um prejuízo até de saúde. Aí quando você vê um sinal vermelho, você fala assim, agora eu vou avançar. Não, você vai sempre se lembrar daquilo. Isso é psicologia também, você sempre se lembra, aquela memória fica marcada pela tristeza e você vai sempre se lembrar daquilo com ar triste. Por quê? Porque aquilo vai te levar a se arrepender de não fazer aquilo novamente. Então a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Ele fala da qual ninguém se arrepende.
que ele está querendo? Do qual ninguém se arrepende. De maneira que, ele fala aqui, versículo 10. Mas a tristeza, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Está falando que esse tipo de tristeza que a gente sente, não precisa ter arrependimento de se sentir arrependido. Ter arrependimento e ter a tristeza, e não tem pessoas assim? Por que eu fiquei triste com aquela coisa, né? Coisa besta, não tinha nada a ver. Às vezes é o próprio Espírito de Deus, né, tentando mostrar para você que aquilo era errado, e você, a sua consciência, a sua carnalidade, ela quer fazer você se sentir tolo, besta, porque você está sentindo triste de não ter devolvido 10 centavos do troco. Vou dar um exemplo. Você se sentiu triste porque você falou uma palavrinha que ofendeu alguém, uma coisa boba. Aí você se sentiu triste e fala assim: por que eu estou triste por causa dessa bobeirinha? A gente não deve sentir ter arrependimento por esse tipo de tristeza, porque é esse tipo de tristeza que nos conduz ao arrependimento. É esse tipo de tristeza que motiva o homem a entendê-lo que ele errou. Está tentando mostrar para o homem, para ele se conscientizar: você está errado, você errou, se arrependa. Agora tem pessoas que se arrependem desse tipo de sentimento, desse tipo de tristeza que sente quando pecam. Eu estou falando, e é sério isso, irmãos. Tem pessoas que cometem pecado e quando se sentem mal pelo pecado, elas sentem raiva ou arrependimento. Por que eu fiquei triste quando eu fiz aquele dia, aquela coisa? Quando eu aprontei aquilo, quando eu fiz aquilo outro? Como eu fui bobo. Por que eu estava triste por causa daquilo? Isso é normal, todo mundo faz, A pessoa se arrepende da tristeza que sentiu quando cometeu o pecado. Ninguém deve se arrepender. Porque a tristeza, segundo Deus, pelo meu pecado, pelo pecado contra Deus, ela vai me levar para o arrependimento. Agora, a tristeza do mundo, ela leva para onde? Para a morte. A tristeza que o mundo traz para nós é muito adverso àquilo que Deus traz. Deus, quando Ele nos permite, ou é trazido a tristeza mediante um erro que cometemos para com Deus, o objetivo de Deus nessa tristeza é nos fazer chegar mais perto dEle em arrependimento, nos reconciliar com Deus. Agora, o mundo, ele não tem esse objetivo. O mundo, quando ele traz algum tipo de tristeza para o homem, é para destruir o homem, é para matar o homem, é para arrebentar com a vida do homem. A maioria de trabalho de macumba, quando é contra outra pessoa, é para trazer esse tipo de sentimento, tristeza. E a tristeza, não para a pessoa falar assim: ela vai voltar para Deus, eu vou fazer uma macumba. Eu nunca vi isso em toda a minha história cristã, né? Nunca vi isso, um relato de alguém que fez uma macumba para fulano se sentir triste, para acabar com tudo, para ela voltar para Deus ou para ele voltar para Deus. Eu nunca vi na minha vida esse tipo de coisa, nunca. Isso eu nunca ouvi, nunca vi. Por quê? Porque a tristeza do mundo, ela não tem a operação para nos trazer mais perto de Deus. Muito pelo contrário, é da morte. Você não vê que pessoas, quando perdem emprego nos dias de hoje, o que elas estão pensando? Em suicídio, perdem namorado, marido, mulher, filho, sei lá o que é. A pessoa já está imediatamente pensando em suicídio. Olha essa pandemia, como é que está? O pessoal está desesperado, gente. Tem pessoas que estão ouvindo a notícia e já estão chorando desesperadamente, como se fosse uma sentença de morte. E não só isso, mas um câncer, qualquer tipo de doença. Hoje as pessoas, elas se desesperam como se aquilo fosse uma sentença de morte. É uma tristeza que o mundo traz, que se a pessoa, obviamente, não estiver firmemente em Deus, sabendo que a sua vida não está nesse mundo, que a qualquer momento nós poderemos sair desse mundo, por isso não devemos amar esse mundo, a pessoa, ela esmorece. E ela até mesmo, antes da morte chegar naturalmente, a pessoa mesmo se mata. Porque a tristeza do mundo, ela opera a morte, ela traz morte para as pessoas. Ela traz a destruição, ela não leva ninguém ao arrependimento. Ninguém. Você vê que hoje as pessoas matam umas às outras, e às vezes quando eles se arrependem, o que eles fazem? Eles vão lá para a polícia, para a família e falam: olha, pode me prender que eu assassinei ela, eu assassinei ele. O que eles fazem? Se matam. Eles vão lá e tiram a sua própria vida. O arrependimento do mundo, irmãos, a tristeza do mundo, ela não gera eu vou me aproximar de Deus. Não. O mundo, quando eu estou dizendo, não do plano de Deus, entendam? Eu estou dizendo daquilo que o mundo proporciona. Não é para você se aproximar de Deus. É para que você padeça, é para que você sofra. Por isso que Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim não perecerá. Lá em João.
Eu vim ao mundo, não vim para condenar o mundo, mas para que aquele que crê em mim fosse salvo. Para que aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Porque no mundo a gente vai ter tribulação. Então a tribulação sem Cristo Jesus, ela vai levar o homem à morte, ela vai levar a tristeza e a morte. O segundo sintoma que eu preciso analisar é tristeza. Eu me sinto triste quando eu peco? Quando eu cometo pecado, eu estou consciente, eu me conscientizei, eu confessei o meu pecado a Deus, mas eu sinto tristeza? Eu me sinto triste por aquilo que eu fiz? Se não há em mim, se há em mim a consciência do pecado, Senhor, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei. Se há em mim um sinal e vai lá, Senhor, eu confesso a Deus, se conscientiza, confessa a Deus, mas não sente nenhum tipo de tristeza por aquele pecado, cuidado porque você na verdade está apenas sendo automático, ou vou chamar assim de religioso, porque você já não sente mais tristeza pelo seu pecado, ou seja, você não sente a ofensa que você está fazendo para o próprio Deus, você não se sente mais ofendido por ofender a Deus, você não se sente mais triste por, entre aspas, entristecer a Deus. A Bíblia fala lá para nós em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado para o dia da redenção. Mas será que o crente ele pensa nisso hoje, gente? O crente não pensa nisso. O crente está entristecendo Deus a todo instante. Ele entristece Deus a todo instante, mas ele não tem nenhum tipo de tristeza por fazer isso. Ele entristece com atitudes, palavras, pensamentos, mas ele não sente tristeza. Eu não estou falando que um crente não faz isso. Nós fazemos, nós erramos. Mas eu preciso me sentir triste por fazer isso. Seja quantas vezes for que eu errar para com Deus, eu preciso ter uma evidência que verdadeiramente eu me arrependo dos meus pecados. Que toda vez que eu falho com Deus, eu tenho essa sensação, eu tenho esse sentimento, eu me conscientizo, eu demonstro um sinal, eu confesso, e eu me sinto triste por aquilo que eu fiz. Porque se eu não fizer isso, irmãos, alguma coisa de errado tem. O mesmo apóstolo que diz isso é o mesmo apóstolo que aqui em Romanos, se você quiser abrir comigo, ele vai filosofar uma das suas parafraseadas muito interessante que ele coloca aqui, suas parafrases. Romanos 7, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo fala assim, olha: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu mais que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha a conclusão que ele vai colocar aqui, miserável homem que sou! Ponto de exclamação, ele grita: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Então veja, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca uma filosofia extrema, que ele filosofa aqui, quando ele vai falar sobre fazer o bem, desejar fazer o bem, fazer o mal, e fazer o mal desejando fazer o bem. O que ele está querendo demonstrar aqui em termos práticos? Que ele não gosta do que ele está fazendo, mas por conta do pecado, a natureza carnal, natureza pecaminosa, ele acaba fazendo, mas ele não se sente feliz por fazer. Coisa que o crente hoje não. O crente hoje ele fez, sente feliz. Para o crente hoje, não há mais o sentimento se fez alguma coisa de errado ou não. Importa é o momento que foi bom ou ruim, entre aspas. A pessoa ela não sente, será que Deus ele se entristeceu? Poxa, eu não sinto mais tristeza pelos meus pecados. Sidney, eu até reconheço, eu até me conscientizo, eu até confesso a Deus, mas eu não me sinto mais triste não quando eu cometo pecado.
sinal de alerta. É um sinal de alerta por quê? Porque nós não estamos nos arrependendo adequadamente. Lá no livro de Joel, não precisa abrir. A Bíblia vai nos falar assim, quando Deus chama o povo ao arrependimento. Ele fala com o povo assim, olha, o povo se arrepender, mas ele coloca isso com choro, com pranto, com jejum. Rasguem não apenas as suas vestes, mas os seus corações. Por que Deus estabelece dessa forma que ele queria o arrependimento? Porque ele estava cansado de arrependimento frágil, arrependimento aparente, arrependimento passageiro, arrependimento aquele que você vê em muitos cultos, que a pessoa ela chora e ela vai e continua fazendo a mesma coisa. Ela chora no outro culto e continua do mesmo jeito. Deus, ele sabe quando a gente se arrepende, porque a gente se arrepende para ele. Então, ele conhecendo o homem, ele se cansa de arrependimentos superficiais. E quando ele vai falar com o povo de Israel, ele fala assim, olha, se vocês vierem para se arrepender, mas que seja de uma forma genuína, que ele não vai aceitar de qualquer jeito. O arrependimento, irmãos, não é questão só de Deus, mas eu preciso saber. Eu não posso viver enganado. Será que eu me arrependo? Eu cometo pecado, como qualquer ser humano. A Bíblia fala que aquele que não comete pecado já cometeu, porque se fez mentiroso. E a verdade de Deus não está. Aquele que defende a perfeita santidade, que não tem erro e falha, esse é o pior dos pecadores. E é pior não porque é o coitado pecador, digno da graça de Deus. É o pior porque se faz santo quando é demônio, vamos colocar assim. Né? Então eu não tenho como afirmar que eu não tenho pecado, isso é mentira. Mas eu preciso saber dentro de mim qual é a sensação quando eu cometo pecado. Qual é a minha postura quando eu peco, o que eu sinto quando eu cometo um pecado. É isso que vai fazer um diferencial em mim, não se eu peco mais ou menos que o outro irmão ou a outra irmã. Mas qual é a sensação e a postura que eu tenho diante do meu pecado? Eu posso pecar 3.000 vezes por dia. Mas se nessas 3.000 vezes por dia eu me conscientizo no meu pecado, eu dou um sinal, eu confesso a Ele, eu confesso o meu pecado, eu me sinto triste por isso daí, né? Eu falo ao Senhor, que miserável que eu sou. Não só apenas falando, mas sentindo aquela tristeza, aí é um diferencial. Lembra daquela proposta que Jesus coloca, um exemplo que Jesus coloca para os fariseus? De um fariseu publicano orando, né? Um batia no peito e falava, obrigado Senhor, porque eu não sou como ele, eu faço isso, eu faço aquilo, Ele estava se santificando, colocando ser a pessoa maravilhosa. E o outro publicano batia no peito e falava, oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Está confessando a Deus. Jesus pergunta, qual dos dois desceu justificado? Aí eles pensam bem e falam, o segundo. Vocês responderam bem, porque aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, será abatido. Deus resiste ao soberbo. Em toda a Escritura nós vamos ver que Deus tem uma resistência para o soberbo. Por quê, irmãos? Porque o soberbo muitas vezes ele vai acreditar que não tem pecado. Ele demonstra para todo mundo ser a pessoa que ele interiormente não é. E isso diante de Deus não está disfarçado. Isso está extremamente claro para Deus. Deus sabe quem somos. Só que a postura daquele que o soberbo às vezes condena pelos pecados que vê a pessoa cometer, talvez isso, a pessoa cometendo esse tanto de pecado, mas em todos os pecados que a pessoa comete, a pessoa está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, se sente triste. Tenta fazer o que é certo, às vezes falha, às vezes comete o erro, mas não porque ama, porque quer, porque tem aquela vontade, não, mas porque o pecado está ali, uma fraqueza, uma circunstância, acaba pecando. Mas a postura que a pessoa tem é diferente. O que Deus deseja de nós não é que sejamos uma pessoa que não peque. Não é isso que a Bíblia exemplifica para nós. E ela fala assim, ela aconselha, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos seus pecados e não só pelos seus, mas de todo mundo. O que o apóstolo João ele quer dizer com isso? Olha, evite o pecado. Mas ele sabe que é impossível, porque a nossa carne, enquanto estamos carne, ela é inclinada para onde? Para o pecado. É uma luta que o apóstolo Paulo fala. Mas quando você pecar, se arrependa.
Deus deseja arrependimento. Atos 17:31 está claro para nós. Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Qual é a dificuldade que nós temos em compreender isso? Eu preciso entender se verdadeiramente eu me arrependo. A palavra arrependo está igual ao temor de Deus, não tem mais valor nenhum. Você se arrepende? Me arrependo. Não arrependo coisa nenhuma. Você ama Deus? Ama. Hoje, irmãos, as palavras que remetem a valores essenciais, elas já não valem absolutamente nada para as pessoas. E quando se trata de um tema tão importante, de uma coisa tão importante quanto ao arrependimento, eu preciso saber. Não precisa o irmão da direita e da esquerda saber se eu me arrependo ou não. Eu preciso saber se eu me arrependo ou não. Eu preciso estar convicto que quando eu chego diante de Deus, eu saio perdoado. Não é porque fulano orou por mim, porque ciclano, porque o pastor falou, porque... Não, é porque eu verdadeiramente me arrependo. É porque verdadeiramente eu vejo os sinais, os sintomas. Eu me conscientizei do meu pecado, eu confesso, eu sinto triste. E não só isso, eu choro. Esse é o choro por si só não é um sintoma, assim como nenhum desses. Lembra que eu falei no início aqui de uma doença? Se você for lá no hospital falando assim, eu estou com dor de cabeça, o médico vai falar, o que mais? Só dor de cabeça. Ele vai te diagnosticar com cefaleia, dor de cabeça. Vai te dar um remédio exclusivamente para dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é também um sintoma, vamos supor, da dengue. Ele vai te perguntar, você sente o quê? Dor de cabeça. Só isso? Só isso, só dor de cabeça. Que lá dá desse lado, dá uma enxaqueca, é isso. Estressa. E vai dar um... Agora, talvez você esteja com dengue, mas para saber se você tem dengue, você precisa apresentar um outro sintoma. Você teve febre, dor no corpo. Eu estou com dor de cabeça, eu sinto dor nas articulações. Então, peraí, você tem um sintoma, é outra doença. É a mesma coisa arrependimento. Se você chegar diante de Deus só chorando, Deus vai falar assim, você está bastante emotivo, mas não arrependido. Você está bastante emocionado, emocionada. Você está, é visível. Mas a emoção por si só não é arrependimento. Você só tem um sintoma, que é a emoção, é a demonstração talvez de tristeza, ou tem gente que chora de alegria. Mas você não é uma pessoa arrependida. Por que não? Porque lhe falta alguns sintomas. É a mesma coisa você chegar para o médico e falar assim, não, eu estou com dengue. Me dá um remédio para dengue porque eu estou com dengue. Aí tu vai falar assim, qual sintoma assim? Eu tenho esses aqui, só dor de cabeça. Vai embora do seu casa. Vai falar assim você. Porque você precisa saber quais os sintomas que você tem de uma pessoa que se arrependeu. Quais os sinais que você tem de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, se arrependeu da velha vida. E isso eu não estou dizendo hoje, todos os dias a gente precisa raciocinar sobre isso. Eu tenho esses sintomas. Lucas 22 vai nos falar aqui sobre o choro. Lucas 22. Vamos falar de um homem durão, impulsivo, mas que chorou quando se arrependeu. Lucas 22, versículo 62, vamos contar a história de Pedro. Depois que Pedro negou Jesus. 3 vezes Pedro negou Jesus. Versículo 62 diz assim, olha. Depois que o galo cantou, tal, né? O Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra. Foi no 61, hein? Como havia dito antes, né? O galo cantar, você vai me negar. No 62, versículo ao qual eu disse, a Bíblia diz o seguinte, ó. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você consegue imaginar como é que foi o choro de Pedro? Não foi aquele chorinho, aquela lagriminha que corre para um lado dos olhos e o outro fica seco. Não foi um choro assim, desesperado. Foi um choro desesperado. Esse choro, chorou amargamente, irmãos. Esse homem chorou como criança. Não estava lá para falar, mas a palavra escrita, ela tem jeitos de nos dizer como é que foram as coisas.
quando diz chorou amargamente, ela coloca um adjetivo ao choro. Significa que não foi um choro qualquer. Foi um choro. Ele chorou amargamente. Esse amargamente tem o significado de se pudesse voltar atrás. Ele chorou arrependido. Quem nunca chorou amargamente aqui? E a gente só chora amargamente quando alguma coisa verdadeiramente dói. E aí a gente chora amargamente. Há um ditado que diz, né? Que a gente... não adianta chorar pelo leite derramado, né? Quando a pessoa chora por algo que fez, mas não tem mais o que fazer. Pedro, no sinal do choro aqui, ele chorou, né? O sintoma é o choro, como eu falei, é o sintoma, chorar. Mas o sinal que o choro não é apenas uma emoção, é o adjetivo que coloca aqui, ó. Ele chorou amargamente. Esse amargamente tem o sentido de colocar assim, se ele pudesse voltar atrás. Se ele pudesse fazer diferente. A Bíblia dá ênfase aqui, ó. Ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele: antes do galo me cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não. Você é um deles, você estava com eles, você fala com eles. Não, eu não conheço esse homem. O galo cantou. Aí Pedro então se lembrou disso e o arrependimento veio. Ele chorou amargamente. Veja, por estar arrependido ele chora. E eu confirmo isso na Bíblia, nós vamos ver logo em seguida. Por estar arrependido ele chora. Então não significa que você chorar toda vez que você faz pecado, que você comete pecado, que você erra, chorou, você está arrependido. Não significa isso, você está demonstrando um sintoma. Se você não se conscientizou do seu pecado, se você não deu sinal, não confessa, se você não sente tristeza, se você só chora, você é uma pessoa emotiva. Tem pessoa que chora por tudo. Se eu falar não, a pessoa chora. Se eu falar sim, a pessoa chora. Tem pessoas assim que choram por tudo. Tem pessoas que choram por tudo. Na minha sala mesmo tem uma moça que toda vez que ela vai falar, ela chora. Seja o que for, ela chora. Eu fico até quieto, né? Porque eu falo, meu Deus do céu, ela é muito emotiva. Tudo que ela vai falar, ela chora. Ela chora. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem pôr para fora ou discutir com alguém que chora. Já viram isso? É normal. São pessoas que são emotivas, têm uma emoção mais aflorada. Isso não significa que são arrependidas. Diante de Deus não significa que a pessoa se arrependeu. A pessoa é emotiva, mas não arrependida. Agora Pedro aqui, quando ele chora amargamente, é porque é um sinônimo. Ou seja, ele não estava apenas chorando, ele estava chorando por estar arrependido. Ele chora amargamente. O terceiro sintoma que a gente viu aqui. Sintoma de conscientização é o primeiro, a tristeza é o segundo, o choro advém da tristeza. Eu choro quando eu me sinto triste, ou não? Eu dou risada. O choro é uma consequência de tristeza. Ninguém chora, né? No sentido, toda vez que está feliz a pessoa fica chorando, a pessoa dá risada, depois ela pode chorar de tanto rir, mas é uma reação do corpo. Não é que a pessoa chora porque está feliz. O choro, ele remete a uma tristeza. E é exatamente esse um dos sintomas de uma pessoa arrependida, que vive ali chorando. E não é o Sidney que está dizendo, é Jesus, é Deus, que quando quer verdadeiramente ver se a gente, ele fala para a gente um coração quebrantado e contrito. O que seria um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza? É um coração que verdadeiramente se rasga, chora diante de Deus. Não é aquele coração. O coração trata-se de emoções, correto? O coração trata-se daquilo que é uma palavra, uma metáfora para usar das emoções do homem, para falar o que há dentro do homem. O que permeia o homem, as emoções, os sentimentos do homem. Um coração quebrantado e contrito, esse não despreza. Por que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que falhava coisas feias, mas era um homem que vivia se arrependendo. Vivia chorando. Lê o salmo dele, ó, Senhor, eu banho minha cama minha cama está parecendo um rio de tanto que eu choro, as minhas lágrimas não cessam. Leia o Salmo de Davi que você vai ver o tanto que ele fala, ele chora. Um coração quebrantado e contrito. Esse é o sintoma, irmãos, do choro no arrependimento. O sinal
é quando eu choro por aquilo que eu fiz. O sintoma é chorar, mas você pode estar chorando porque você lembrou de um ente querido que faleceu, você lembrou de alguma situação triste. Agora, o sinal que tem que acompanhar o sintoma do choro é por aquilo que eu fiz. Tem pessoa que na hora do culto ela chora, mas é lembrando de alguma coisa triste. Não tem nada a ver com o contexto, a pessoa está chorando, mas está porque lembrou de uma coisa triste. Aí quem olha aquilo vai falar assim, nossa, a pessoa está chorando de arrependimento, olha que bênção, que maravilhoso. E não. Às vezes a pessoa só se lembrou de alguma coisa triste e está chorando. Isso não é um sinal que a pessoa está arrependida. 4. Último sinal, último sintoma, e esse é um dos mais importantes, que vai culminar, todos os 3 vai levar-nos a esse quarto: mudança de atitude. O quarto sintoma de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, que se conscientizou do seu pecado, que sente tristeza pelo pecado, que chora quando comete pecado, é que essa pessoa ela vai ser inclinada ou levada a mudar a sua atitude. Ela não pode ficar com os 3 aqui e continuar da mesma forma. Se ela tiver os 3, mas não tiver mudança de atitude, não se arrependeu. Pode ser uma pessoa que se conscientiza e fala, não, eu sei que eu estou errado, que estou errada. Pode ser uma pessoa, não, eu estou triste pelo pecado que eu cometi, eu até chorei pelo pecado que eu cometi, mas eu não quero mudar. Não se arrependeu. A mudança de atitude acompanha todos os sintomas daquele que verdadeiramente se arrependeu. Quem se arrepende quer mudar, quer fazer de uma forma diferente. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 10. A Bíblia diz o seguinte sobre Zaqueu. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E então Jesus disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é também o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho interessante a história de Zaqueu, eu já até preguei outras coisas sobre ele, porque Jesus não falou nada para ele. Jesus não falou por que você anda defraudando os outros, por que você pega. Ele era um cobrador de impostos, né? Ele era odiado pela sociedade, cobrador de impostos. Mas quando ele vê Jesus Cristo, Jesus fala, olha, desce que me convém pousar em sua casa. Zaqueu, ele foi tomado de um temor, de um respeito, de uma ternura por Deus, por Jesus Cristo, de um temor. E aquilo levou, eu acho que a santidade de Deus, do próprio Cristo, a simplicidade, aquela reverência de ser o próprio Deus, levou de imediato Zaqueu, quando ele desceu, ele levantando-se, ele falou assim, olha, disse a ele, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, quadruplicar, não vou só dar aquilo que eu peguei, eu vou quadruplicar aquilo que eu peguei. Se eu peguei 1, eu vou dar 4. E eu vou pegar metade. Olha o que o homem vai fazer. Ele vai se despojar dessa riqueza. Ele falou assim, eu pego os meus bens. Ele já afirmou, essa é a primeira afirmação dele. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Jesus não pediu nada. Ele se prontificou a fazer isso. E além disso, imagine que com a outra metade ele tivesse defraudado alguém. Ou alguém, que eu digo, várias pessoas. Esse homem se tornaria pobre da noite para o dia. Só no encontro com Jesus ele viraria pobre. Não porque Jesus quis, mas porque ele queria ter uma mudança de atitude. Porque ele, ao longo da sua vida, viveu para arrancar dos outros aquilo que não lhe pertencia. Tirar dos outros e entregar para outros aquilo que não lhe pertencia. Quando Jesus Cristo chega, ele tem uma mudança drástica, eu vou falar radical, porque o jovem rico que poderia ter metade do que Zaqueu tinha, ouviu a notícia e saiu triste. Esse homem não precisou nem perguntar nada. Jesus chegou na presença dele e falou, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou restituir se eu roubei alguém. Ele teve uma mudança de atitude. Antes pegava dos outros, agora ele vai dar aos outros. Ele pegava do pobre, o cobrador de
impostos era isso, né? Você lembra da historinha da viúva, tá? Ele pegava, né? O cobrador de imposto, ele pegava. Agora ele vai dar aos pobres, ele vai mudar o jogo. Ele vira o jogo. Em vez de pegar, agora ele dá. E além de dar, se ele roubou de alguém, ele vai quadruplicar aquilo que ele tem. Ele tem uma mudança automática de atitude. Mas se a gente for observar nessa história de Zaqueu, a gente vai se lembrar também de Pedro, que nós acabamos de falar sobre a questão do choro, dele chorar amargamente por ter negado Jesus Cristo 3 vezes. Em João aqui, ó, rapidinho, a gente já vai encerrar. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Depois de tudo isso, Jesus se apresenta novamente para os discípulos, lá no versículo 15 ao 17. E olha o que acontece, olha. João 21, versículo 15 e 17 diz assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que eles? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha o que Pedro fala, você sabe que eu amo. Disse-lhe então, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, porque aparentemente Pedro achou que Jesus não estava acreditando no que ele estava falando, mas Jesus estava mostrando as 3 negativas que Pedro teve, de falar, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Pedro se arrependeu disso. A Bíblia não falou que ele chorou amargamente? Qual que era a forma que Jesus poderia mostrar para ele mesmo e para todos que Pedro verdadeiramente se arrependeu? Se não perguntando 3 vezes. Mostrando para ele e para todos que ele amava Jesus. Se uma outrora ele negou 3 vezes, agora ele estava tendo a oportunidade de provar a todos que ele estava arrependido. Se as 3 vezes voltasse para falar assim, você é um deles, ele falaria, sou. Você estava com ele? Estava. Você fala com ele? Sim. Se hoje, naquele tempo, pudesse voltar depois do choro amargo, é o que Jesus está tentando enfatizar para Pedro e para as outras pessoas. Pedro se sente triste porque acha que Jesus não está acreditando, mas ele não lembra, ele não entende que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus está colocando de novo a prova, as 3 vezes que ele negou. Você me ama? Vamos dar uma segunda oportunidade. Você me ama? Aí ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho interessante que Pedro, nas 3 respostas, fala assim, você sabe que eu te amo. Ele poderia enganar Jesus? Não tinha como. Por isso que ele enfatiza. Ele é sincero. Ele fala assim, o Senhor sabe que eu amo. Você me ama, Pedro? Jesus falou, você vai me negar. Imagina como é que estava a mente desse homem. Você ouvir de alguém assim, não, você vai me trair, você vai me negar. Fala, não vou, você vai me negar. Aí você vai, chega a oportunidade de você vai lá e nega. Aí a pessoa vem e pergunta para você assim, você chora amargamente, porque se você verdadeiramente amava. E aí a pessoa pergunta para você, você me ama? Você me ama? A mesma pessoa que falou que você ia trair. Imagina como é que estava a mente de Pedro. Pedro falou assim, Senhor, eu te amo, você sabe que eu amo. Ele tinha convicção porque ele estava verdadeiramente arrependido. Quem está verdadeiramente arrependido, irmãos, não tem medo de Deus, nesse sentido de dizer, de falar, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria fazer isso. Quem verdadeiramente tem os sintomas do arrependimento, que se conscientizou, que confessou, que sente tristeza, que chora, que quer a mudança, não tem medo de falar, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria fazer isso. Tem pessoas que vão e falam por demagogia para Deus, o Senhor sabe que eu não queria, mas eu queria. Eu queria. Então é melhor eu ser claro quando eu falar, Senhor, eu queria. Miserável homem que sou, porque eu queria fazer isso. A minha carne falou mais alto e eu desejei fazer isso. Me perdoa, me transforma. A oração muda. Agora eu falar para Deus, Senhor, o Senhor sabe, né, que eu não queria fazer isso. Sabe o que vem depois? Porque tal fulano falou para mim, porque tal ciclano, porque aquilo. A gente coloca a culpa nos outros. A gente coloca muletas para nos desculpar diante de Deus. Pedro não. Quem está verdadeiramente arrependido não teme nada. Não tem vergonha, como diz o slogan da igreja, de se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque sabe, Senhor, eu sou esse, eu não queria, eu fiz, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não queria fazer isso.
cometi, Senhor, eu errei, eu falei. Mas o Senhor sabe. Sintoma, o quarto sintoma. Aqui Jesus Cristo mostra que ele verdadeiramente estava arrependido por 3 vezes. Ele se entristeceu de Jesus questionar ele pela 3 vezes. Por quê? Ele estava sendo sincero com Deus, ele estava verdadeiramente arrependido. Ele tinha a convicção disso, que estava arrependido. E Jesus muito mais, porque ele nos conhece. Então ele fala, vai lá e apacenta as ovelhas. A história final, a gente até sabe, porque eu já até preguei sobre isso. Jesus concede que ele seja morto da mesma forma que Jesus foi. Morte de cruz, porque ele morreu também. Jesus falou aqui, Jesus fala bem claro como é que ele iria morrer. E ele vai lá e morre. Exatamente, não fugiu da raia. Não negou Jesus. A primeira pregação que nós demos aqui em Atos 2,36 foi de quem? Pedro. Ele não sentiu vergonha no meio dos judeus. Ele falou, esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele abriu a sua boca. Esses homens não estão bêbados a essa hora. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ele não se envergonhou. Ele mostrou verdadeiramente que ele estava arrependido. Por que a gente precisa saber disso, irmãos? Por que eu preciso fazer um diagnóstico? Se eu estou ou não, se eu tenho sintoma de alguém arrependido ou não. Porque, irmãos, para que a gente não seja endurecido, Hebreus 2 diz para nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. O pecado engana a gente, endurece a gente de tal forma que muitas vezes a gente acha estar arrependido, mas não estamos. Nós vamos passando a viver uma vida falsa conosco mesmo, um falso cristianismo por não se arrepender de nada que fazemos, muito pelo contrário, amar aquilo que fazemos, mas dizer para Deus que está arrependido. Conscientizar-se do seu pecado, mas nunca desejar abandonar o seu pecado. O problema do cristianismo no Brasil hoje é esse. As igrejas estão descambando para o mundo justamente por isso. Porque elas dizem conhecer a Deus, dizem amar a Deus, mas amam o mundo, não se arrependem com nada, e ainda falam para Deus que estão pessoas arrependidas, transformadas em novas criaturas. Não são. Se eu verdadeiramente me arrepender, irmãos, eu preciso ter um sinal disso. Preciso ter um sinal. Só para encerrar, eu quero ler aqui Mateus 12, 41, gente. Vai orar. Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha o que Jesus fala. Na geração de Jesus, mas serve muito bem para nós. Os ninivitas, lembra da história de Jonas? Vai lá, prega. E Jonas não queria ir de jeito nenhum. Ficou triste, mas Deus o fez ir. E quando ele anunciou a mensagem para o povo se arrepender, o povo colocou até boi, até animal em jejum. E verdadeiramente se arrependeu. Era uma cidade ímpia, uma cidade fora dos conselhos de Deus, de viver dos conselhos de Deus. Jonas resistiu a ir levar a mensagem de arrependimento. Mas quando a mensagem chegou, eles verdadeiramente se arrependeram. E Jesus fala, eles vão surgir, eles ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O que ele está falando? Eu sou maior do que Jonas. E o povo não se arrepende. Desde aquele tempo até os dias de hoje, as pessoas ouvem a palavra de Jesus. Você acha que elas se arrependem? Elas ficam com ódio do pregador, elas ficam com raiva da pregação, ficam com raiva da igreja, raiva de tudo, raiva de Deus, raiva de tudo. Mas não raiva de si próprio para mudar de atitude, para se arrepender verdadeiramente. O sinal que eu quero uma mudança verdadeira é quando eu entendo, quando eu sei do meu pecado e falo, não, eu quero, não é porque alguém está dizendo, é porque eu tenho a vontade de mudar. Essa mudança de atitude, que é um sintoma do arrependimento, precisa surgir de dentro para fora. Esse é o sinal. Quando ela surge de dentro para fora, não de fora para dentro.
Não quando as pessoas falam para mim, mas quando eu me conscientizo e faço a mudança. Não, eu aprendi, eu errei, eu falei e eu vou mudar. Não porque alguém falou que você tem que mudar. Não que isso seja proibido. Nós vamos ouvir pessoas dizerem isso é bíblico, mas precisa surgir de dentro de mim. Porque esse é o sintoma que verdadeiramente eu quero mudar de atitude. Aquela mulher do fluxo de sangue não pego em adultério estava pronta para ser apedrejada. Trouxeram-a até Jesus e Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia apedrejar a mulher até a morte, mas ele fala: onde estão os seus acusadores? Ela fala: nenhum deles me apedrejou, porque todos eles tinham pecado, todos eles tinham erro. Então Jesus conclui dizendo assim para ela: nem eu vou te acusar, nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Jesus falou para ela não cometer mais o pecado. Jesus disse para ela abandonar o pecado. Para um outro homem que ele cura, ele fala assim: não peques, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus nos orienta, irmãos. Só que esse desejo, esse sinal que eu verdadeiramente estou arrependido e eu quero mudar, precisa partir de dentro de mim. Porque senão a gente vai ouvir as pessoas falarem na nossa cabeça o tempo inteiro. Mas se a gente não quiser mudar, irmãos, não adianta nada. Se eu tiver apenas um desses sintomas, eu não sou arrependido. Eu preciso ter os 4. Eu preciso estar formado nos 4. Para que então eu possa perceber que eu sou uma pessoa arrependida, vivo em arrependimento com Deus. Consequentemente, estou perto do reino dos céus. O reino dos céus é acessível para mim, porque eu estou em arrependimento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos exorta a nos arrependermos, ó Deus. Porque perto está o reino dos céus. Nós temos visto os sinais, Senhor. Não são por conta das coisas que vêm ocorrendo apenas, meu Pai, que a mídia vem noticiando. Há muitas coisas que nós não sabemos, mas estão ocorrendo. Os sinais estão aí, Senhor. Nós não podemos afirmar que dia, que hora, afinal, se nós soubéssemos, nos prepararíamos. Dessa hora, ninguém sabe, senão o próprio Deus. E mais o que o Senhor faz para que a gente possa estar preparado é nos avisar, Senhor, é nos deixar atento. E uma dessas atenções que o Senhor ressalta em nossas vidas é o arrependimento, Pai. Porque, de fato, Senhor, somente os arrependidos é que entram no reino dos céus. Há muitas pessoas que estão fazendo, abandonando as coisas, deixando de fazer muitas e muitas coisas, Senhor, mas não estão se arrependendo delas, meu Pai. Deixam por circunstâncias adversas, deixam por outras causas, mas não porque se arrependeram, Senhor. Se nós nascemos verdadeiramente de novo, nascemos da água e do Espírito, como ordena a Tua Palavra, como nos orienta a Tua Palavra, de fato precisamos todos os dias viver em novidades de vida, Senhor. E não nos recordando do nosso passado, Senhor, como se quiséssemos voltar a vivê-lo. Não amando o nosso passado como se aquilo fosse maravilhoso a nós, Pai. Maravilhoso é contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós adiante. Maravilhoso é esperar o Senhor com paciência e com o nosso coração cheio de esperança naquilo que o Senhor há de nos transformar, meu Pai. Naquilo que o Senhor há de nos dar, naquilo que o Senhor há de fazer por nós, meu Pai. Nas Tuas promessas é isso que nós esperamos, como diz a Tua Palavra. Nós temos que pensar sempre nas coisas que são do alto, porque é Cristo que está lá sentado, é lá que está a nossa vida, Deus. Que assim possamos encher o nosso coração, Senhor, da Tua esperança, da esperança que não é terrena, mas da esperança celestial que Cristo deixou através de Suas mensagens, para que a gente não se endureça com o engano do pecado, para que nosso coração, Senhor, não se ensoberbeça, para que nosso coração não se perca, não decaia da graça, Senhor, mediante a tantas coisas que nós temos vivido nos dias de hoje. Possamos, meu Pai, estar firmes, Senhor, fazendo todos os dias um autoexame, meu Pai, para saber não apenas se estamos na fé, mas se somos pessoas que nos arrependemos, porque assim alcançamos perdão do Senhor e misericórdia. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.